aqui ao meu canal, eu me chamo Nai. Se você é novo por aqui, tem muitos vídeos aqui no canal. Se você gostar deste e de outros mais, se você se sentir à vontade, se inscreva aqui neste canal. Se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Bem, pessoal, então hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um livro bem bacana que eu li recentemente. Inclusive, eu comentei com vocês lá no meu Instagram e mostrei também aqui no fechamento do mês, que é o livro de Margot, de Alfred Musset. Bem, Alfred Musset nasceu em 1810, veio a falecer aos seus 46 anos de idade, bem novinho mesmo, e desde cedo, ali por volta dos seus 17 anos de idade, ele já revelou o seu talento literário. Ele tentou cargos ou faculdades como de Direito e de Medicina, mas nenhuma dessas faculdades ou áreas enchia o seu olho tanto quanto a literatura e a escrita. Inclusive, ele tinha um parentesco com uma pessoa ali que conhecia o Victor Hugo. Então ele começou, a frequentar ali, a se ambientar com esse grande escritor. Então, Alfred Musset, ele teve referências para escrever muito bem. Daí de então, ele começa a se desenvolver como escritor e ele começa a publicar as suas histórias. As suas histórias vieram a ser conhecidas, mas nem todas fizeram tanto sucesso. Margot, e foi traduzido aqui para o Brasil pela responsabilidade e organização de Fernando Sabino em 1986. E esse livro participa de uma coleção chamada Novelas Imortais, onde, incluindo, esse livro é da editora Rocco, eles reúnem, então, livros que são considerados alguns clássicos, algumas novelas imortais, assim, de alguns autores que não podem ser deixados de fora para o nosso conhecimento, e então eles publicam nesses livros e são de narrativas bem curtas. Bem, então aqui nessa história, nessa novela, Alfred de Musset vai contar pra gente a história de uma menina chamada Margarida, mas que tem por apelido Margot. Bem, Margot é uma menina ali, por volta ali de seus 15 anos de idade. Ela é da família dos senhores Pied-de-Leu. Bem, senhor e senhora Pied-de-Leu só tiveram meninos. E aí veio ao mundo uma criaturinha, uma menininha para eles serem pais dela. Aqui no livro vai contar o seguinte: no seio dessa família de gigantes veio ao mundo uma criaturinha cheia de saúde, mas de pequena e mimosa estatura. Era o nono rebento do casal Pied-de-Leu, Margarida, a quem chamavam Margot. Sua cabeça não chegava aos cotovelos dos irmãos, e quando seu pai a abraçava, sempre a erguia no ar e a pousava na mesa. A pequena Margot ainda não completara 16 anos. Seu nariz arrebitado, sua boca bem talhada, belos dentes e sempre a sorrir, sua tez dourada pelo sol, seus braços roliços, sua forte cintura davam-lhe um ar de saudável alegria, o que a tornava o encanto da família. Sentada entre os irmãos, brilhava e alegrava a vista como uma sultana sobressaindo num trigal. Margot foi a única da família inteira, a saber a ler, a escrever. Inclusive, tinha ali um serviçal na casa dos pais de Margot, chamado Pierrot, o qual apacentava os porcos da família. E Pierrot sempre sentava ao lado ali de Margot, amava ouvi-la, a contar histórias ali para ele. Então, ele sempre admirou a Margot e fazia de tudo para vê-la feliz. E os pais de Margot, senhores Pied-de-Leu, eles eram caseiros, cuidavam ali de uma propriedade de uma senhora muito rica, muito afortunada. Ela era viúva, chamada Senhora Adorador. E essa Senhora Adorador, ela tinha uma dama de companhia. E essa dama de companhia, chamada Úrsula, era muito malvada. Inclusive, Musset vai relatar o seguinte: de repente, descobriu-se que após gozar de tanta confiança, Úrsula enganava todo mundo, a começar pela patroa. Não só fazia pé de meia à custa das despesas domésticas que ela geria, mas também já se apropriara por antecipação de sua parte no testamento de vários objetos, diversas roupas íntimas de agasalhos e até joias. Confiada na impunidade de seus golpes, ela chegou a ponto de subtrair um cofre com diamantes de que, aliás, a senhora Adorador não fazia o menor uso, mas que guardava zelosamente numa gaveta desde tempos imemoráveis, como lembrança de seus encantos de outrora. Então, com essa má conduta, a empregada Úrsula, ela é despedida, e aí a senhora Adorador, ela fica muito
triste, ela fica muito sozinha, carente de companhia. Afinal de contas, ela tinha uma empregada ali durante 20 anos trabalhando com ela, então ela sentia muita falta disso. Inclusive no livro vai relatar que se a senhora Dorador pudesse pegar ela de volta, né, imputar-lhe justiça ali e destituir-lhe de todos os atos maldosos que ela fez, então provavelmente ali ela fazia de tanta falta que essa Úrsula fazia para ela. Mas o seu bom vizinho, o senhor Desprez, ele chega para com ela e tem o seguinte diálogo com ela, que é o seguinte: a circunstância lastimável que a atingiu seria ainda mais lastimável se levasse uma alma como a sua a duvidar da virtude. Neste mundo, há gente miserável e muito hipócrita, mas há também muita gente honesta. Sua confiança foi iludida uma vez, e isso é um motivo para que não seja pela segunda. Então aqui ele vai dar alguns conselhos, inclusive ele vai sugerir algumas meninas, algumas moças para serem ali uma governanta ou até mesmo, né, uma dama ali de companhia para a senhora Dorador. Mas não deu muito certo. Como Margot era filha dos caseiros, né, de que tomava ali conta daquela propriedade, a dona da propriedade, a senhora Dorador, ela solicita a Margot como sendo dama ali de companhia dela, né, para que ela passe o restante ali de seus dias mais felizes. Neste caso, a Margot, né, tem uma ali relutância, ela não entende muito bem, principalmente os seus pais. E aí, nesse caso, inclusive, o pai, o senhor Piadeleu, ele pensa bastante antes. Inclusive, a senhora Dorador envia ali um cura, né, que eles chamam de cura, e aí disseram o seguinte, ó: foi somente ao cabo de uma semana, após muita hesitação e lágrimas, que resolveu deixar Margot seguir para Paris. Mas antes disso, né, houve ali provavelmente uma grande contradição dentro de si, já que a senhora Dorador já prestou vários benefícios para a família Piadeleu. Inclusive, em sua partida, Margot recebeu um conselho que foi o seguinte: conserve o seu recato, minha filha, porque é o mais precioso dos tesouros. Não perca nunca o tino, que Deus fará o resto. Então, ao chegar ali naquela mansão da senhora Dorador, Margot já vê as diferenças entre o meio rural e o meio urbano. Então, ela ficou reparando nos tapetes, na mobília, nos lustres, nas paredes, nos jarros, flores e tantos outros aspectos do qual, na casa dela, ela não tinha, mas que naquela mansão parisiense ela encontrava. E aí, primeiramente, ela vai para o seu quarto, ela vai conhecer, então ali ela tem uma camareira que vai estar aguardando ela, algo totalmente diferente do qual ela conhecia, sendo que lá no meio rural da casa dela, ela tinha também muitas obrigações. E aí, ela encontrou pela primeira vez um belo moço, o qual o Musset vai falar pra gente que é um rapaz muito bonito. E este moço muito belo é Gastão, o filho da senhora Dorador. Então, a partir de então, o autor já começa a nos introduzir aí a respeito do primeiro amor de Margot. Então, Margot fica completamente apaixonada por este rapaz. Ele já é um rapaz mais formado, já tinha um pouco mais de idade para poder casar, então ele conhecia um pouco mais da vida, e Margot era somente uma menininha, né, apenas de 15 aninhos. Então, inclusive aqui no livro vai relatar que no trabalho dele, ele ficava de papo com as telefonistas, então ele já tinha experiências, mas Margot ainda não. Então, tudo indica ser, à primeira vista, uma paixão muito florescente, muito queimante dentro de Margot. Então, ela se apaixona por ele desesperadamente. Então, tudo o que roda ali a mente da Margot é para pensamento, é pensando ali no Gastão. Então, aqui no livro vai relatar que quando eles sentavam ali para tomar o café ou para almoçar, então ela tentava se comportar mais como uma mulher já adulta, tentando entender ali do que eles estavam falando para optar, para ter ali uma opinião muito mais madura do que se caso ela optasse de uma forma normal, ela falaria. Então ela vai tentar mudar o jeito dela para tentar se encaixar no gosto de Gastão, para que ela seja notada por esse jovem rapaz. Não é de admirar que Margot se tinha namorado do moço que a surpreendera tomando banho. Quando o amor se intromete nas nossas coisas,
não precisa muito que o ajudemos, e sabemos também que lhe fechar as portas não é um meio de impedi-lo que entre, pois vejamos como ele entrou por aqui pela janela. Quis o destino que o quarto onde Margot ficasse no canto da casa e que o do moço também, sendo as janelas de ambos frente a frente e bastante próximas uma da outra. Então o autor, Alfred Musset, acaba ali juntando cada vez mais eles. Para surpresa ou decepção ali de Margot, algumas pessoas, algumas visitas ali, visitam o Senhor Adorador e também o Gastão. E aí o Musset vai relatar o seguinte: que motivo teria trazido aquelas duas visitas e quanto tempo duraria sua estada ali? Eis o que Margot não podia saber, mas estava claro que a presença de ambos tinha relação com as conversas secretas da senhora Adorador e seu filho. Era um mistério difícil de decifrar, mas qualquer que fosse, Margot sentiu que iria lhe destruir a felicidade. De início, supôs que as duas fossem parentas, mas os testemunhos de muita amizade e cortesia desfizeram tal logo suposição. E essas visitas, né, eram duas mulheres, então senhora de Versalhes e senhorita de Versalhes. Bem, então essa senhorita, ela gostou bastante de Margot, Margot também retribuiu com ela, e as duas, assim, se tornaram tiveram muita afinidade. Então, as duas passeavam, davam o braço juntos, inclusive, essa senhorita que veio a visitar ali, a senhora Adorador, ela ensinou bordado, costura para Margot, ensinou ali muitas coisas muito bacanas, inclusive Margot ficava vendo ela ali tocar piano. Diante disso, Margot entendeu qual ali era o seu papel ali dentro daquela mansão. Então ela evitava ficar sozinha com Gastão e não queria ter nenhum tipo de contato, inclusive a própria senhora Adorador não tratava tão afetuosamente dessa forma. Inclusive teve um encontro que ela repreendeu Margot, porque Margot perguntou ali algo do tipo, eles são noivos? Então ela logo repreendeu a Margot, então ela ficou ali sem graça. E Gastão achou que tudo isso, né, a forma dela evitar ele, ou dela não querer conversar, não querer ficar ali sozinha com ele, em cômodo algum da casa, então ele achou que seria ali um sentimento juvenil que passaria muito rápido e ciúme de menina muito nova. E em um certo dia, Margot constatou aquilo que ela estava no íntimo ali do seu coração, o que ela já tinha formulado ali dentro de si, que era que Gastão e a senhorita de Versalhes estavam juntando ali suas clarividências ou suas proximidades, coisas do tipo. Bem, então, tadinha da minha Margot, ela logo ali adormeceu e não sabia mais o que aconteceu, e quando ela acordou, ela correu perto de um rio, se afogou naquele rio e deu tanta dozinha da minha Margot. Deu vontade de pegar ali a Margot, segurar ela no colo, de ter calma, vai tudo resolver, ou se não resolver, vamos lidar da melhor forma possível. Então Margot sofreu bastante com essa decepção com Gastão, e ela não teve ali com quem contar, né, com quem às vezes conversar ou receber algum tipo de conselho. Então amar Gastão era algo escondido, e quando ela descobriu que o que ela pensava era verdade, então ela achou que não tinha mais razão para viver. Mas o seu bom amigo Pierrot, que havia em todos os momentos, socorreu a sua boa amiga, mas não pelo médico, mas por sua vontade própria, né? Ou pela sua muita insistência. Margot então soprou ali, retirou de tudo que estava dentro de si e voltou a respirar normalmente. E depois disso, os pais dela vieram, choraram, lamentaram por ter descuidado tanto assim da sua menininha. E aí o livro vai terminar falando que ela e Pierrot então casam-se. E aí tem um diálogo muito bacana. Após muitos anos, houve então ali um confronto e Gastão teve que ir batalhar ali pelo seu país. E aí ele se encontra então com Margot, que tiveram então o seguinte diálogo. Será que não estou enganado? Inquiriu o oficial. A senhora não foi dama de companhia da senhora Adorador e não se chama Margarida? Ao seu dispor, respondeu a fazendeira, e é com o coronel Conde Gastão de La Roinville que tenho a honra de falar, se não me falha a memória. Este é Pierrot, quer dizer,
Pierre Blanchard, meu marido, a quem devo estar ainda neste mundo. Beijo meus filhos, senhor conde. É tudo que me resta de uma família que por muito tempo serviu fielmente a do senhor. E aí, por fim, nos últimos momentos ali do diálogo, eles vão falar o seguinte: bebamos a memória de nossos mortos, meu amigo, e a saúde de seus filhos. Há horas difíceis na vida e é preciso saber suportá-las. No dia seguinte, ao deixar a fazenda, o oficial agradeceu a seus anfitriões, mas no instante de montar a cavalo, não pôde deixar de perguntar à fazendeira: e de seus amores de outrora, Margot? Ainda se lembra? Margot respondeu: na verdade, senhor conde, eles ficaram lá no rio. E com toda franqueza, senhor, acrescentou Pierrot, não sou eu que voltarei lá para buscá-los. Ao iniciar a leitura desse livro, eu pensei que fosse um livro o qual eu já saberia ali já o final do livro, mas foi totalmente diferente. Inclusive, eu li alguns comentários a respeito desse livro e aí falava que era água com açúcar ou coisas do tipo. Mas a gente tem que pensar que esse livro foi escrito ali no século XIX. E no século XIX, provavelmente não tinha assim muita referência. Por isso que é muito importante nós lermos livros clássicos, livros antigos, como disse C.S. Lewis. Porque quando a gente pega muitos livros que a gente acha que é água com açúcar, porque está muito repetitivo, sempre tem um que é aquele porta de entrada. Muitas vezes o que a gente conhece são somente imitações daquilo que já existe, né? Inclusive, nós precisamos, na verdade, ler livros assim mais antigos, lá da raiz mesmo da literatura, para a gente poder entender a literatura atual ou a literatura contemporânea. Que às vezes uma pessoa pode copiar aquilo que muitas vezes está em livros que já estão esquecidos. E aí, quando eu li esse tipo de comentário, eu pensei, esse livro foi escrito lá no século XIX. Então, o que tem hoje não é que esse aqui é água com açúcar, né? É que já está muito banalizado, vamos dizer assim, esse tipo de história. Mas o final realmente me surpreendeu, porque eu achei que eu saberia o final, né? Eu achei que a Margot ia casar com o Gastão, apesar de ser uma história muito leve de você ler, te dá aqueles altos, assim, aqueles picos da sua expectativa ali a respeito do livro. E aí, ter esse final em que Margot casa-se então com Pierrot é muito interessante. Inclusive, depois não só casa, como tem filhos e como encontra-se novamente com Gastão e tem a oportunidade de falar, né, que o amor deixou lá no rio, né, que aquilo foi passado, né? Então, ela vive hoje o que poderíamos chamar de amor saudável, né? Porque aquele amor que ela teve à primeira vista, ou aquele calor, aquela paixão ali daquela adolescência, não foi um amor que a salvou. Pelo contrário, foi o amor que a fez cair naquele rio. Então, o amor que a salvou foi o amor que ela construiu a família dela, que ela consolidou a vida dela. Então, acredito que muitas vezes é dessa forma, na perspectiva, assim, sabe, da vida, que nem sempre acontece da forma como, no caso, antes as pessoas gostariam que fosse, né? Então, inclusive aqui, você vai relatar pra gente muitas frustrações. Você gosta de romance ou de histórias com reviravoltas, né? Porque se fosse um romance qualquer, o Gastão terminaria então com a Margot. Mas foi algo de valor, algo que Musset queria mostrar mesmo pra gente, que nem sempre acontece da forma como a pessoa deseja, como aqui foi no caso de Margot. Esplêndida, palmas aí para Musset. E eu quero ler para vocês um pouquinho dos comentários que eu encontrei aqui nas redes sociais a respeito de Margot de Alfred Musset. Uma pessoa comentou assim, ó, não esperava nada e entregou muito. Esse livro me surpreendeu muito, muito mesmo. A personagem principal é muito emocionada, dava muita vergonha alheia, mas é de se esperar por ser um livro do século XIX. Mas o final foi muito bom. Leiam, não vão se arrepender. Inclusive, o final, gente, foi, assim, esplêndido. Muito mais do que se espera. O livro vai se desenrolando até um ápice significativo e inesperado e se desdobra até o final.
Além dessa curta história em que há uma trama brilhante, há também uma interpretação no meio do livro sobre filosofia que gostei muito e que somente por ela já seria motivo para recomendar essa novela. Realmente, gente, eu não mencionei aqui, mas tem. Que os leitores me perdoem pelas infantilidades que relato, mas como poderia eu contar outra coisa sendo minha heroína uma menininha? Isso que é autocrítica. Realmente, o autor Alfred de Musset, ele vai relatar, né, como que ele vai defender, então, a Margot, sendo que aí ela é menininha. Então, a Margot, realmente, né, ela vai ter, então, suas trapaças ali. Então, ela é uma menininha muito dócil, muito bonita, mas tinha muito ainda a se desenvolver. E Pierrot sempre viu isso nela, então por isso que ele casou-se com ela. Fala pra mim, você gostou desse livro? Do que nós conversamos agora? Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. Eu já queria trazer aqui esse livro pra vocês, que eu tinha comentado lá no meu Instagram, falei que eu ia trazer aqui pra vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra me dar essa força. Deixe seu comentário, o que você achou, você quer ler esse livro. E se você quiser estar me apoiando, tem um Apoia-se, o primeiro link aqui embaixo, você pode estar me apoiando e vai receber recompensas. Muito obrigada pela atenção, a gente se vê então aí no próximo vídeo.